Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história, dando continuidade, então, ao material do PET. Na semana passada, já no PET 3, a gente começou a falar sobre os povos da antiguidade. O período da Idade Antiga, que vai de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. A gente falou um pouco sobre o povo que vivia no Egito, a organização social desse povo, a organização política e um pouquinho sobre a religião desse povo que vivia no Egito. Hoje a gente vai falar de um outro povo, ou pelo menos outros povos, já que nessa região que eu vou falar viveram vários povos, tiveram vários povos dominando essa mesma região. Eu me refiro à região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia é uma região que fica na Ásia, bem próximo à região do Egito, e juntamente com essa região do Egito, então nós conhecemos essa região como crescente fértil. Isso porque as primeiras sociedades que surgiram, as primeiras cidades, as primeiras pessoas convivendo em um grande número, surgiram justamente nessa região. E são regiões que se favorecem dos grandes rios que passam por elas. A gente já viu que lá no Egito o rio Nilo tem muita importância para o povo do Egito, e aqui para esses povos da Mesopotâmia, como dá para ver no mapa, dois rios, Tigres e Eufrates. Bom, como era a sociedade na Mesopotâmia? A Mesopotâmia foi ocupada por diversos povos: sumérios, acádios, babilônios, caldeus. Cada um, em um momento, teve seu período de dominância na região, dominou os outros povos que viviam lá, cobrava impostos, impôs um poder político sobre esses povos. Tudo isso porque a região era muito importante devido à agricultura gerada nas margens do rio Tigres e Eufrates. Bom, a sociedade, em todos esses momentos, ela sempre foi hierarquizada, ou seja, existia diferenças entre as pessoas e essas diferenças eram visíveis. As pessoas que nasciam em determinados lugares dentro dessa sociedade tinham mais privilégios do que outras. Por exemplo, nessa sociedade da Mesopotâmia também temos reis. Então, é o setor mais privilegiado dessa sociedade. Também temos escravos, que é o setor menos privilegiado. Aliás, a sociedade da Mesopotâmia ela se parece muito com a sociedade egípcia. A grande diferença que a gente pode notar aí é não haver tanto um destaque para os cargos administrativos, como o vizir que eu falei no Egito. Mas a gente vai ter também os escribas, que vão ter a mesma importância lá do Egito. Eles vão compreender a linguagem ali da região, vão saber ler e escrever e vão montar diversos documentos ligados à cobrança de impostos. Bom, e era uma sociedade estratificada, sendo que as suas estruturas são bem rígidas. Ou seja, uma pessoa que nasce camponês, ela nunca vai chegar a ser rei. A sociedade impede que aconteça isso com ela. O máximo que ela pode melhorar é se tornar um soldado ou se tornar um artesão ou um comerciante. Mas ela nunca vai chegar ao posto de ser uma pessoa rica, uma pessoa nobre de fato, porque a nobreza estava ligado ao nascimento. Essa sociedade não permite que os camponeses aprendam a ler e escrever. Então, diferente da egípcia, que um camponês poderia se tornar um escriba e se tornar uma pessoa muito importante, a sociedade na Mesopotâmia limitava ainda mais essa ascensão, essa melhoria social do indivíduo. Bom, politicamente, a região da Mesopotâmia era dividida em cidades-estados. O que é uma cidade-estado? É como se cada cidade fosse um país diferente. Pegando a nossa realidade, é como se Cabo Verde fosse um país,
como se Botelho fosse um país, como se Muzambinho fosse outro país. Bom, cada cidade, então, que agiria como país, teria seu próprio governo, suas próprias leis, sua própria economia. E eles são independentes entre si. Botelhos não depende de nada de Cabo Verde não depende de nada de Muzambinho. Ou seja, elas são independentes entre si. As economias dessas cidades, elas se relacionam, mas não dependem uma das outras. Por exemplo, é como se Botelhos trabalhasse com reais, Cabo Verde trabalhasse com dólar e Mozambique trabalhasse com euro. Cria-se também padrões de pesos e medidas diferentes. É como se Cabo Verde trabalhasse com quilo, em Botelhos trabalhasse com libras e em Moçambique trabalhasse com onças, por exemplo, que é uma unidade de peso. É como se Moçambique trabalhasse com centímetros, Cabo Verde com polegadas e Botelhos com uma outra unidade de medida, que agora não me vem nenhuma na cabeça nesse momento. Ou seja, cada cidade tem a sua relativa autonomia. Mas por que a gente então estuda a história dos povos da Mesopotâmia e não a história de cada uma dessas cidades-estados? Que tiveram várias, Uruk, Babilônia, todas elas eram cidades-estados. Para quem tem mais curiosidade sobre o assunto, existem vários livros da Bíblia que falam sobre os povos da Mesopotâmia. Afinal, a religião cristã, ela tem origem nos povos hebreus, que a gente ainda vai estudar, e esses povos hebreus estão inseridos nessa região que a gente está falando. Mas isso é um assunto para outra aula. Bom, por que a gente então não estuda a história de cada uma dessas cidades? Porque essas cidades-estados, elas têm um fator em comum. Elas são ligadas por laços culturais. É como se a língua falada em Cabo Verde fosse a mesma falada em Botelhos, que fosse a mesma falada em Muzambinho. É como se a religião de Botelhos fosse a mesma em Cabo Verde e a mesma em Muzambinho. É como se os costumes em Muzambinho fossem os mesmos costumes em Cabo Verde e os mesmos costumes em Botelhos. Ou seja, eles compartilham de uma cultura em comum, eles se comunicam bem, eles não têm o mesmo governo, a mesma economia, mas eles conversam com outros, eles têm os mesmos deuses e os mesmos hábitos. Por isso que a gente estuda a história de um povo inteiro e não a história de cada uma dessas cidades-estados. Uma outra coisa que esses povos têm em comum é saber utilizar a escrita. E a escrita dos povos da Mesopotâmia é um pouquinho diferente em relação ao dos povos egípcios. Eu não sei se eu conversei um pouco isso com vocês, mas os povos egípcios são aqueles desenhos que a gente vê nas paredes de templos, de pirâmides e sarcófagos. Já dos povos da Mesopotâmia, nós temos um outro tipo de escrita, que é essa escrita aqui, gravada em tábuas de argila. Essa escrita ela tem o nome de escrita cuneiforme. Por que ela tem esse nome de escrita cuneiforme? É pelo instrumento utilizado para escrever na argila. É como se fosse um estilete, uma caneta com um gancho na ponta. E é com esse gancho que eles vão rabiscando a argila, o barro, e gravando esses símbolos. Por que eles utilizavam a escrita em tábuas de argila? Pelo seguinte fato: quando se escrevia alguma coisa errada ou alguma coisa que não teria importância de ser gravado, bastava se pegar uma esponja molhada, passar por cima da tábua de argila e se apagava todos os símbolos. Já se precisasse guardar essa informação por algum motivo, registrar essas informações, bastava colocar a tábua de argila no sol, que ela secava e mantinha o que estava escrito nela. Professor, mas por que eles não utilizavam papel e tinta? Parece que é mais simples. Pois é, papel é uma coisa extremamente nova para a gente na humanidade, se a gente contar o tanto de tempo que o homem está na Terra. O papel só começou a ser realmente utilizado pela gente
só a partir do século XIV, de fato. Antes usava-se muitos materiais que se assemelhavam ao papel, mas não era o papel. Inclusive no Egito tem um material chamado de papiro. O papiro criava uma espécie de tecido onde as pessoas escreviam. E a maior parte dos escritos que a gente tem na Idade Antiga e Média eram escritos em forma desse papiro, ou seja, escrito no pano. Mas uma vez que você escreve no pano, não tem jeito de você apagar. É muito difícil você tirar tinta disso. Os povos da Mesopotâmia arranjaram um jeito mais específico para eles. Bom, além de gravar esses símbolos nas tábuas de argila, os povos da Mesopotâmia também ficaram conhecidos pelos seus diversos outros conhecimentos nas áreas de astronomia e matemática. Na astronomia, os povos da Mesopotâmia foram os primeiros povos a pensarem nos movimentos do Sol e das estrelas, dividindo o ano assim, quer dizer, o dia, em 12 partes iguais. Nasciam assim dessa forma as horas. Não se calculou as 24 horas certinho, mas pelo menos calculou-se ali 12 horas, um intervalo. Bastava se dividir a partir disso, essas 12 partes, cada uma em sua metade, para se chegar então, de fato, às 24 horas. Foi a primeira divisão de tempo em uma unidade menor do que dia, do que semanas, do que meses. Então, os povos da Mesopotâmia foram os primeiros a fazerem isso. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do ano, as possibilidades de se medir o tempo era observando a natureza? Então, os povos da Mesopotâmia foram os primeiros a tentarem a fazer algo desse jeito. Também eles não pararam por aí. Eles passaram a dividir, então, cada hora no intervalo mais preciso depois de 60 minutos. E depois disso, a cada minuto em 60 segundos. Ou seja, os povos da Mesopotâmia conseguiram calcular o tempo mínimo de segundos desde aquela época, desde 4000 a.C. Ou seja, é um povo que sem tecnologia nenhuma conseguiu obter esse tipo de cálculo. Uma outra coisa que os povos da Mesopotâmia calcularam foi as fases da Lua, a repetição, quando iria acontecer. Também eles sabiam prever eclipses lunares, eclipses solares, ou seja, eles tinham um conhecimento muito grande sobre o tempo, graças à observação que eles faziam dos astros. Já na área de matemática, os povos da Mesopotâmia sabiam fazer diversos cálculos, principalmente levando-se em conta equações de segundo grau e equações de terceiro grau. É uma coisa que, por exemplo, vocês na escola só vão aprender isso, se eu não me engano, no 7º ou 8º ano. Os povos, e isso modernamente. Hoje em dia a gente usa isso para bastante coisa. Mas os povos da Mesopotâmia eles não tinham o conhecimento que a gente tinha hoje. Então, eles terem esse tipo de conhecimento é algo muito importante. Uma outra coisa que eu também gostaria de destacar que os povos da Mesopotâmia contribuíram para um legado cultural foi que esses povos conseguiram montar o primeiro código de leis escritas, chamado de Código de Hammurabi. Código de Hammurabi vem do rei Hammurabi III, que foi o primeiro a montar esse código escrito. Por que a importância dele? Porque até então as leis eram conhecidas de pessoa para pessoa de boca. As pessoas falam, existe uma lei lá que fala determinada coisa, existe outra lei que fala determinada coisa. Só que isso é interpretativo. Com o passar do tempo, a memória que as pessoas tinham dessa lei ia alterando a própria lei, a interpretação dessa lei. Um código escrito deixa ela de forma permanente. Dentro desse código de Hammurabi tinha uma lei que passou a ser a lei talvez mais conhecida desse código, que é a lei de Talião, que o lema dela é olho por olho, dente por dente. Ou seja, significava que o crime cometido por uma pessoa deveria ter uma pena similar ao mal que ela cometeu. Por exemplo, a lei traz uma descrição muito boa de um exemplo, que se um pedreiro constrói uma casa e
a família do dono dessa casa está dentro, a casa desaba e mata o filho desse dono, a pena desse pedreiro deve ser ter uma casa demolida com o filho do pedreiro lá dentro. Se o filho sobreviver, ótimo, já foi punido, infelizmente não, ou felizmente não morreu, mas a punição foi essa. Ah, e se o pedreiro não tiver filhos, professor? Ok, aí é o próprio pedreiro que sofre esse tipo de punição. Mas note-se que, no caso de haverem filhos, e o filho do dono, quem for morto, a pena recai sobre o filho do pedreiro. Afinal, o dono perdeu o filho, ele não perdeu a vida, ele perdeu o filho. Então, o pedreiro também deve perder o filho. Isso é só um exemplo, não era coisa, nossa, que espetacular essa lei, mas é um exemplo dessas leis que existiam na Mesopotâmia. Bom, gente, eu espero que vocês consigam utilizar um pouquinho desse conhecimento que eu passei para vocês para realizarem as atividades. Qualquer coisa é só me perguntar lá no grupo que eu respondo na terça-feira, tá? Eu estou gravando esse vídeo no domingo, então por isso que eu acabei de falar na terça-feira. Mas não se acanhe em perguntar, não. Pode perguntar à vontade que eu estou lá respondendo. Pode, de preferência, tentem perguntar sobre os exercícios. Eu já falei que teve o exercício do PET número 2, se eu não me engano, a semana 4, que vocês erraram muito a atividade lá do mapa. Espero que vocês tenham visto a correção também e entendido o que vocês erraram, porque é importante saber essas coisas. Certinho? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Eu vou me despedindo por aqui. Até breve e até a próxima semana. Falou, gente. Até mais.